Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma gravação aqui do nosso canal. E aquela costumeira palavra que sempre deixamos aqui quando iniciamos a gravação de um novo vídeo, para que você que está vendo este vídeo se inscreva aqui no nosso canal. Não deixe de fazê-lo, é muito simples. Você não precisa colocar nenhum tipo de identidade, nenhum tipo de carteira, nada disso. Muita gente, quando fala inscrever-se, pensa logo nessas coisas, não é verdade? Basta apenas você tocar numa palavra escrita em vermelho, inscrever-se. Isso se você está assistindo esse vídeo pela TV Smart. Você poderá inscrever-se até pela própria TV Smart. É o que eu faço aqui com diversos canais nos quais eu sou inscrito. Eu estou assistindo um vídeo que eu acho interessante, eu acho o canal relevante, eu me inscrevo, sem problema algum. Então, inscreva-se aqui no canal, ok? Você que está visualizando os vídeos, você que gosta. E ao inscrever-se, ative o sininho, né? Toque naquele sininho onde está escrita a palavra todas. Ali fazendo, você receberá as notificações de quando eu gravar um novo vídeo. Você saberá que tem um novo vídeo aqui no canal, ok? E também não deixe de dar o like, aquele joinha, que é muito importante aí para nós, tá bom? E outra coisa importantíssima que eu nunca vou deixar de falar gravando vídeos novos: compartilhe este vídeo e outros mais que estão aqui no canal com pessoas que estão internadas, hospitalizadas, pessoas que têm difícil locomoção, pessoas que estão precisando ouvir a palavra de Deus, pessoas que você tem assim conhecimento de que elas gostam de ouvir a palavra, ou até mesmo aquelas que não gostam de ouvir, né? De vez em quando manda para elas, porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, mande aí pelas redes sociais, Facebook, Twitter, WhatsApp e tantas outras redes sociais aí, né? Que Telegram, enfim. Mande para grupos, espalhe a palavra aí, me ajude a nós fazermos o canal crescer e a espalharmos a palavra do Senhor por esta terra, ok? A terra está muito árida, precisando ouvir boas coisas. Estamos passando momentos em todo o planeta de muita dificuldade, então precisamos ouvir coisas de relevância, coisas que nos tragam esperança, coisas principalmente que provenham de Deus. Eu quero deixar aqui um texto para meditarmos em Deuteronômio 29:29, que diz assim: as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Esse texto aqui ele é um texto bastante importante, que está inserido aqui no livro de Deuteronômio. A palavra Deuteronômio ela é uma palavra de origem grega e significa uma espécie assim, para parafrasear para você, uma repetição, uma recapitulação de todo o livro da lei. Ou seja, tudo quanto você acha escrito lá, Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, né, está replicado, vamos dizer assim, ou recapitulando-se em Deuteronômio. Então, Deuteronomos no grego, né, que é uma espécie de Deuteros, é uma espécie de outro, né, e nomos é lei no grego. Então, esse livro ele tem essa função maravilhosa de inculcar na nossa mente, no nosso coração, a palavra de Deus, a lei de Deus, a Torá de Deus. Isso é importantíssimo para nós, né? Ter a palavra de Deus arraigada dentro do nosso coração. Então, esse livro no hebraico ele tem um outro nome, Devarim, que quer dizer Devarim, né? E estas são as palavras no hebraico, ok? Então é como conhecido entre os hebreus e conhecido entre o público que estuda o hebraico, Devarim. HaSefer Devarim é o livro de Deuteronômio, como conhecemos, né? É o livro das palavras, a repetição das palavras, Deuteronomos, né? Queridos, esse texto ele é muito importante no seguinte quesito. Ele é muito usado muitas vezes nas igrejas para camuflar, desculpa a expressão um pouco forte que eu vou usar, né? Para camuflar a incompetência exegética de muitos. Há muitas coisas que são respondíveis na palavra de Deus. Há muitas coisas que, se você estudar os temas, as mensagens,
o escopo do livro, o propósito do livro, o propósito que o autor tende a escrever aquela palavra que está ali no livro, você vai compreender, você vai tirar proveito e você vai entender o que aquela passagem bíblica está querendo dizer, já que a Bíblia é a palavra de Deus revelada a nós homens. Alguns dizem até, alguns teólogos falam que a Bíblia ela é a carta de Deus para que os homens leiam. E uma carta, quando você escreve, você não escreve por enigma, você escreve uma carta para uma pessoa que você ama, não é verdade? Hoje em dia quase ninguém manda mais carta. Hoje em dia é o correio eletrônico, normalmente, ou então o WhatsApp, normalmente as pessoas usam muito para se comunicar com umas e outras, ok? Mas quem manda uma carta, normalmente escreve uma carta de uma forma bem inteligível, a fim de que a pessoa possa entender. E assim a Bíblia, ainda que tenhamos aqui textos, porque a Bíblia tem um abismo cultural, um abismo linguístico, tem um abismo temporal, né? Um abismo assim gramatical, cultural, enfim, tem muita coisa realmente que nos separa do mundo bíblico de nós, do mundo moderno. Isso é uma grande verdade, isso é inegável, ok? Mas ainda que tenhamos esse abismo, se nós estudarmos com diligência, com honestidade e quisermos entender, hoje em dia, inclusive tem muitos livros bons aí para que possamos entender o mundo bíblico, os costumes, os hábitos, os usos e costumes, tudo mais que envolve o mundo bíblico, ok? Então, às vezes não há desculpas para você usar Deuteronômio 29, porque muitas vezes eu fazia perguntas na igreja, eu quando começando na fé, e muitos irmãos, pastores e presbíteros da igreja, eles falavam: jovem, Deuteronômio 29, as coisas encobertas pertencem a Deus, e morria por aí. Em outras palavras, eu ficava assim, então vou deixar para lá, porque isso aí eu não vou querer saber, porque o pastor, o presbítero falou que é encoberto. E muitas vezes eu fui pesquisar com o passar do tempo, né? Comecei a adquirir mais sabedoria da parte de Deus, que quem nos dá a sabedoria é Deus, a sabedoria não é nossa, a sabedoria é um presente que Deus nos dá, a dádiva da sabedoria, como diz Tiago, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente. Então, a sabedoria de Deus está ao seu alcance. Notícia boa, tá vendo? Como o Evangelho, como as epístolas, elas são boas novas, você pode ter sabedoria de Deus se quiser. Ela está ao teu alcance para você usá-la da melhor maneira possível, principalmente para o agrado da vontade e da pessoa do Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque a sabedoria não é para envaidecimento, como muitos pensam, não é para nós nos colocarmos em um patamar de semideuses, e existem muitos hoje que gostam desse tipo de coisa, pessoas que têm uma cultura, uma sabedoria, e elas se colocam como uma espécie de semideuses dentro da igreja. Existe até uma idolatria, uma homolatria, né? Ou uma antropolatria em cima desses homens, dessas mulheres que conhecem mais, que sabem um pouco mais, quando na verdade são servos, tanto quanto você é. São pessoas que receberam de Deus, graças a Deus por isso, nós louvamos a Deus por isso, mas elas não são pessoas diferentes de você, nem tampouco são melhores do que você. Elas são pessoas também que são servas de Deus. Se elas estão usando a sabedoria ou o conhecimento para o envaidecimento, elas estão incorrendo num grave erro, ok? Então, queridos, as coisas encobertas são para o Senhor. Há coisas realmente que são misteriosas. Existem tanto isso, várias interpretações de pontos da Bíblia que não são unânimes entre os intérpretes. E isso mostra a misteriosidade de determinados assuntos que a Bíblia tem. Isso daí é uma coisa que não podemos negar. Mas não é por isso que nós não vamos ter a nossa opinião também. Não vamos ter também o nosso parecer. Mas há coisas ainda mais misteriosas. Por exemplo, existe uma pergunta: quem é o Criador do Criador? Parece uma pergunta infantil, mas essa pergunta, por incrível que pareça, sempre inquietou as pessoas. Porque nós estamos acostumados a ver as coisas sendo inventadas, sendo construídas, sendo geradas. Nós nascemos,
nós crescemos, nós morremos e vem outros, e tudo tem uma origem, né? Até quem não crê em Deus acredita que tudo tem uma origem, tudo teve um começo. Então existe essa pergunta. Ora, aí é uma coisa encoberta, aí eu fico com a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que Deus, ele é Erie, Asher, Erie, é aquela palavra para eu sou, como Deus fala para Moisés. Diga ao povo de Israel, diga ao meu povo, que eu sou, te enviou até eles, Moisés. E essa palavra é Erie, Asher, Erie, no hebraico. Eu sou o que serei. Eu sou o que serei. Ou em outras palavras, Deus sempre foi, Deus é e Deus sempre será. Deus é atemporal, Deus está acima do tempo. Isso é um mistério que a nossa mente finita ela não consegue entender. A gente tenta entender, mas a bem da honestidade, a gente não consegue entender, porque a gente quer saber de tudo, quer prescrutar, e há coisas que não conseguimos entender. Por exemplo, o que acontece com a pessoa após a morte? Existem várias explicações. Há aqueles que acreditam que a alma da pessoa é a própria pessoa. Existem pessoas que acreditam que a alma é uma parte antropológica da pessoa e é uma parte espiritual que sobrevive à morte. Há aqueles que acreditam que tudo depois da morte acaba e não vai ter ressurreição, não vai ter nada, tudo acabou. É o caso da visão ateística, né? Que diz que tudo acaba com a morte, não há esperança mais. Há aqueles que acreditam num estado intermediário entre a ressurreição do corpo e entre a morte. Mas a grande verdade é que isso é um grande mistério, e aí nós podemos dizer, como Deuteronômio 29, as coisas encobertas são para o Senhor. E de fato, vida no outro planeta, ora, a gente olha as pesquisas astronômicas e astrofísicas e vemos que pode haver sim uma real possibilidade de vida extraterrestre. Mas até agora ninguém praticamente pôde dizer, ou estão escondendo, que existe vida extraterrestre. A NASA ela gasta bilhões de dólares com programas espaciais, com radares, com telescópios, tanto telescópios que ficam aqui na Terra, quanto telescópios que orbitam ou que estão no espaço sideral, captando imagens a fim de encontrar vida extraterrestre. Inclusive radiotransmissões, né? Existem radiotransmissores poderosíssimos que enviam ondas de rádio a fim de que recebam algum dia, quem sabe, uma resposta de uma vida inteligente. Mas isso é um grande mistério, é uma coisa que podemos encerrar como Deuteronômio 29. As coisas encobertas são para o Senhor. Eu tenho uma opinião, você pode ter uma outra opinião aqui, né, a respeito de certos temas, mas a grande verdade é que existem temas muito controversos e há coisas realmente muito misteriosas. E é claro que na criação de Deus existe esse mistério, porque Deus ele é tão poderoso, ele é tão grandioso, ele tem um poder tão inimaginável que a imaginação de Deus, por mais imaginosos que nós sejamos, por mais fértil que seja a nossa imaginação, nunca a nossa imaginação, mesmo se somarmos de todos que já morreram e de todos que estão vivos, que ainda vão viver, se somar toda a coletividade da raça humana em todos os tempos, a imaginação não chega a 1/3 da imaginação de Deus. A imaginação de Deus é inimaginável, é algo que não podemos aquilatar, nem podemos assim dizer quão grande é o que Deus imagina, e aquilo que Ele imagina e que quer concretizar, Ele faz. Ele tem poder para fazer, né? Para Deus não há nada impossível, não há nada impossível. Então, queridos, mediante essa imaginação de Deus, a gente fica perguntando, Deus ele tem poder para tudo, e há coisas que Deus faz que muitas vezes não entendemos. Porque Deus permite o sofrimento? Porque pessoas boas sofrem? Porque o justo sofre? Está aí uma outra coisa que nós temos algumas explicações, mas não temos a explicação. Porque Deus permite que Satanás tente-nos? Alguns vão ter uma explicação. Deus permite que Satanás nos tente para nos provar.
a fim de nos aprovar. Ele serve então como uma espécie de testador, de teste de qualidade da nossa vida diante de Deus. Mas por que ele está fazendo tanta maldade, conforme a Bíblia fala, que ele é maligno, ele é o dragão? Então por que Deus permite ele agir? Tudo é alguma coisa que é o querer de Deus. E muitas vezes a vontade de Deus, ela é misteriosa. Muitas vezes a vontade de Deus, ela é para nós ininteligível. Não sabemos o porquê Deus deixa pessoas que são tão boas, pessoas que nós amamos tanto, pessoas que são justas, e essas pessoas morrem de câncer, essas pessoas morrem de Covid, essas pessoas morrem de pneumonia, de ataques cardíacos. E a gente fala, meu Deus, era tão novo, tinha tanta coisa ainda, essa pessoa era tão usada, essa pessoa abençoava tantas vidas, por que essa pessoa se foi? É algo que nós não temos uma explicação. Essa explicação está na vontade de Deus, que é encoberta para nós. Então aí Deuteronômio 29:29, as coisas encobertas são para o Senhor. Nós só teremos muitas respostas às nossas indagações quando nós estivermos na eternidade com Deus, que aí aquilo que nós vemos agora por enigma, nós veremos claramente, de uma forma plena, e nós teremos as respostas, porque tudo que está encoberto será descoberto e virá à tona pelo nosso Deus. Ele vai trazer à luz tudo quanto está encoberto, a fim de que nós entendamos o que não entendemos agora. Então, queridos, não coloque Deuteronômio 29 naquilo que você pode entender, ok? Porque é um grande erro e é um estímulo à preguiça, é um estímulo à busca, à não busca do conhecimento, quando você coloca Deuteronômio 29:29 como uma espécie de restringidor da busca que você pode perfeitamente fazer e entender o que Deus está querendo dizer em certas instâncias da Bíblia Sagrada, ok? Não use isso como uma preguiça exegética, não use isso como uma preguiça para estudar a Escritura Sagrada, não use isso como uma metáfora para você se esquivar ou se escusar de ter respostas que você pode ter, que estão acessíveis a você. Não use isso para coisas que são até mesmo bem compreensíveis e que você não quer compreendê-las, ok? Mas há coisas de fato e de verdade que nós ainda não sabemos e ainda não temos uma resposta, mas um dia teremos, ok? Então, aquilo que está revelado, que é a vontade de Deus mediante a sua Torá, mediante a sua palavra, a sua lei, venhamos nos ater a isso, venhamos obedecer a isso e venhamos nos apegar de todo o coração, de toda a força, de toda a alma, de todo o entendimento a esta palavra que é nos revelada a nós e aos nossos filhos. Mas quando forem as encobertas, aquelas que de fato você não tem resposta, então são de Deus, são coisas que pertencem a Deus, mas que um dia, pelo beneplácito de Deus, pela vontade de Deus, nós, quando estivermos com Ele, nós tomaremos conhecimento daquilo que não conhecemos no momento. Então que Deus, através destas palavras que eu aqui ministrei para você, Ele venha abençoar a tua vida, venha abençoar a tua família, a tua casa, que Deus possa ser cada dia o seu alto refúgio, a sua torre forte, o seu libertador, a sua luz, o seu pão e a sua água, da qual você beberá e fluirá rios de água viva da sua vida. Que Deus abençoe você, sua família e tudo atinente e inerente a você e sua vida, ok? Que Deus abençoe você, meu amigo inscrito aqui no canal, irmãos, todos que estão aqui, que estão vendo esse vídeo. Que Deus abençoe poderosamente. Um forte abraço e até o próximo vídeo, querendo Deus. Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.